Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Ó Pai querido e amado, nós queremos consagrar esta palavra em Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Porque sabemos que é no Seu tempo e não no nosso. Sabemos que é do Seu jeito e não do nosso. Então, Pai, toma conta que os nossos corações possam estar preparados para ouvir a Tua palavra. Que não seja o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Ó Deus, venha preparar este ambiente. Que este ambiente seja um ambiente de muita fé, de muita, Pai amado, preparo. Porque sabemos que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Ó Deus, nós te amamos. Que nesta noite o Senhor nos diminua para que Tu cresças. Porque este lugar é Teu, Pai. As nossas vidas, Pai, está em Tuas mãos. O Senhor sabe o que cada coração aqui anseia. O Senhor sabe o que cada um tem desejado. O que cada um tem clamado. Ó Deus, que o Senhor venha hoje operar sinais neste lugar, Pai. Que o Senhor venha derramar aqui, Pai, a Tua porção. Que o Senhor venha abrir os céus, Pai, e venha derramar na nossa casa, na nossa vida, Pai amado, o Teu azeite. Porque sabemos que o Teu azeite cura, Deus. Nós sabemos que o Teu azeite transforma, Pai. Nós sabemos que o Teu azeite, Pai amado, entra em lugares onde nós mesmos não sabemos o que precisamos fazer. Mas o Senhor nos dá. O Senhor nos dá a luz, o Senhor nos dá a direção. A Tua palavra é a lamparina para os nossos pés, Deus. É nesta noite que nós queremos sair daqui fortalecidos. Nós queremos sair daqui preparados. Nós queremos sair daqui direcionados, Pai. Por isso, Pai, conduza esta palavra, conduza este culto, porque tudo isso é Seu. E nós reconhecemos, Deus, a nossa dependência no Senhor. Nós reconhecemos, Deus, a nossa pequenez diante da Tua soberania. Oh Deus, perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoe os nossos pecados e trate da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh Deus, glória a Deus. Igreja Gênesis 32, 22. Gênesis 32, 22. Antes da gente começar a leitura, eu quero aqui destacar algumas coisas sobre Jacó. Nós já escutamos várias ministrações falando sobre Jacó, mas eu quero trazer aqui para que nós possamos fazer uma reflexão de quem foi Jacó. E hoje a palavra é para falar sobre a verdadeira conversão de Jacó. Jacó, mesmo sendo neto de Abraão, filho de Isaac, Jacó demorou anos para viver experiências de real conversão. É sobre isso que a gente vai falar. Jacó foi um dos homens mais importantes da Bíblia, pai das 12 tribos, tribos essa que formaram o povo de Israel. Jacó também ficou conhecido porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão Esaú, e seu nome foi dado Jacó, porque o significado era usurpador, enganador. Tudo isso começou assim com Jacó. E antes de Jacó e Esaú nascerem, Deus revelou para os pais que dentro daquele ventre haviam duas nações e que o maior serviria o menor. Antes de nascerem, Deus já havia revelado. Então, as crianças nasceram, cresceram, e Isaac foi se aproximando cada vez mais de Esaú. Foi
foi admirando cada vez mais Esaú, porque Esaú tinha dons de caça, e isso alegrava o coração de Isaac. E Isaac se afastando de Jacó e se aproximando cada vez mais de Esaú. Eu quero trazer aqui nesta noite a primeira reflexão. Pais não devem fazer diferenças com os filhos. Filhos são presentes de Deus. Não alegra um e desalegra o outro. Não cuida de um e não cuida do outro. Pais receberam presentes para amar, mesmo nas diferenças. Mesmo nas diferenças, os pais precisam tratar essas diferenças e amar os seus filhos. Pais não rejeitam, pais não viram as costas, pais amam do jeito que os filhos são. Essa é a primeira mensagem. Isaac se aproximava de Esaú, enquanto Rebeca se aproximava mais de Jacó. Eu sou mãe de 2 gêmeas. A diferença, sim, pode ter até algumas afinidades, mas o amor é o mesmo. Nós não podemos tratar nossos filhos de forma diferente. E por que é a primeira reflexão? Porque ao passar do tempo, Isaac cada vez mais próximo de Esaú, ele, em um determinado momento da história, pega Esaú e fala para ele: cace, vai caçar, pega essa caça, transforma num gostoso guisado, porque eu irei te abençoar. Rebeca escutou isso, e Rebeca ficou assustada, desesperada, porque não era isso que deveria acontecer. Deus já havia revelado que o maior serviria o menor. Então Rebeca resolveu dar um jeitinho nessa história. Resolveu agir por conta própria. Os dois estavam errados, Isaac e Rebeca. Isaac, por prometer abençoar Esaú, e não era essa a vontade de Deus. E segundo, Rebeca querendo consertar algo que Isaac iria fazer de errado, e ela também cometeu um outro erro. Deus não precisa de jeitinho, Deus não precisa da nossa ajuda, é a gente que precisa da ajuda dele. Deus não precisa de mãozinha, eu vou dar uma mãozinha, eu vou antecipar a promessa de Deus. Quando a gente resolve fazer isso, a gente faz tudo errado, porque nós não conhecemos nem o que vai acontecer daqui um segundo. A nossa visão é míope. Deus sim conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Por isso que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Por isso que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Porque é ele que conhece todas as coisas, nós não conhecemos. E Rebeca não precisava agir. Rebeca não precisava cuidar daquela situação, porque Deus já cuidou de tudo. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra, Deus já cuidou de todas as coisas. A palavra diz: buscar primeiro as coisas de Deus, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. E Rebeca teve um plano. Só que nesse plano ela envolveu Jacó. Ela resolveu enganar Isaac. Isaac já numa idade avançada, sem conseguir enxergar. Ela pega Jacó para se passar por Esaú e tomar a bênção de Esaú. Então ela prepara um gostoso guisado, pede para Jacó ir até o pai com as roupas, com as vestes de Esaú.
cheirando Esaú para enganar o pai. E o plano dá certo, ela consegue. Mas do jeito dela. E do nosso jeito nunca acaba bem. Do nosso jeito causa dor. Do nosso jeito causa constrangimento. Do nosso jeito causa peso. Mas do jeito de Deus gera paz, gera harmonia. E isso custou um preço muito grande para Jacó. Jacó carregou por muitos anos essa mentira nas costas, esse plano que enganou seu próprio pai. Jacó carregou isso nas costas, porque foi feito de um jeito errado. Isso gerou ira no coração de Esaú. Isso gerou ódio no coração de Esaú. Ele se sentiu traído. E não teve outra forma. Jacó teve que deixar a sua terra, os seus pais, para tentar fazer com que essa história desse uma abafada no coração de Esaú. Mas uma outra coisa que a gente tem que entender nesta noite: um problema não se resolve enterrando. Um problema se resolve enfrentando, tratando, cuidando. Não é você fingindo que nada aconteceu. Não é a gente fingindo que vai passar, o tempo cura. Mentira. O que cura é Deus. O que cura é o Evangelho de Cristo. Um problema tem que ser enfrentado. Não pode ser enterrado. Então, Jacó larga a cidade, larga os pais e vai embora para Padã Arã para encontrar seu tio Labão, para tocar a vida, mas carregando um fardo, carregando um passado. E um passado que não é resolvido, ele está sempre presente. Ele está sempre presente. Pois Jacó foi para lá. Eu quero chamar a atenção também de vocês sobre a eleição de Deus. Naquele ventre, Deus já havia escolhido Jacó. E o que Deus escolhe é inquestionável. O que Deus escolhe é inquestionável. E Jacó vai para Padã Arã. Lá ele fica 20 anos. Ele constitui família, ele enriquece, ele tem posses, se torna um homem respeitado, poderoso. Ele tinha tudo, mas faltava viver experiências de uma verdadeira conversão. De novo, Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, era de um berço crente, mas não conhecia o que era conversão. A conversão é mudança de hábito, conversão é mudança de comportamento, conversão faz você olhar para as pessoas de forma diferente, conversão faz você escutar Deus. Quantos de nós viemos de famílias crentes, vivemos na igreja, conhecemos o Evangelho e ainda não fomos convertidos? Quantos? Quantos? E Deus deu várias oportunidades para Jacó, deu várias oportunidades para ele, falou com ele através de sonho, ele fez várias coisas, mas Jacó só escutava. Como a gente algumas vezes só escuta e não mudamos de atitude, não vivemos o Evangelho, esquecemos que é nas mãos de Deus que nós precisamos segurar. Mas Deus não desiste do teu filho.
Deus larga as 99 ovelhas para ir buscar aquela perdida. Deus, Ele não desiste. Mesmo a gente não merecendo, Deus não desiste. E Deus, Ele dá mais uma chance. E aí a gente vai começar a ler. 32, 22. Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou, e a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoastes. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Oh Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então Deus derrama na vida de Jacó graça. É isso aí. Deus manda Jacó retornar à terra de seus pais, depois de 20 anos, porque Deus conhecia que Jacó carregava um fardo muito pesado, que era o passado, que era a culpa, que era a mentira. Mas Jacó precisava se arrepender. Jacó precisava de Deus para virar a página da vida dele. E aí Jacó foi experimentar a conversão. Quando Deus pede para Jacó sair e retornar à sua terra, Jacó sabia que o irmão iria atrás, sabia que ele tinha um exército de 400 homens. Jacó também ficou com medo. E aí ele passa a família, os bens, para o outro lado da margem e fica sozinho. Quando fala que um varão, em Oséias é o anjo, na verdade é uma teofania. É o próprio Deus em forma humana. Lá, nessa passagem, Deus queria mostrar para Jacó que a força natural dele é limitada. Deus queria mostrar para Jacó, queria fazer com que Jacó aprendesse que depender dele era muito mais fácil. Então Jacó, o homem, Deus, inicia uma luta com Jacó. Ele inicia uma luta e Jacó a noite inteira lutando. Jacó não cedia, Jacó não parava, Jacó não se humilhava, e Jacó continuando, e Jacó continuando. E isso simbolizava a própria luta de Jacó, diária com as outras pessoas e com o próprio Deus. Jacó diariamente, ele lutava contra as coisas. Como eu disse no início, Jacó tinha tudo, mas ele não tinha conversão. E a conversão é mudança de hábito.
mudança de comportamento, mudança aqui dentro. A conversão é de dentro para fora. A conversão é de dentro para fora. É quando alguém fala algo para você e você já não se irrita mais. É quando alguém faz uma crítica e você já não leva para o lado pessoal. É quando você é uma pessoa humilde, que escuta, que entende, que se arrepende e que pede perdão. Jacó foi aprender a ser assim na luta. Na luta. Então, como Jacó não cedia, como Jacó não parava, o homem, Deus, feriu a sua articulação na coxa. Naquele momento, Jacó parou. Naquele momento, Jacó se humilhou. Jacó se inclinou. Jacó reconheceu a sua limitação e reconheceu mais que ele era dependente de Deus. Porque a força natural de Jacó tinha ido embora. Ele já não conseguia mais lutar. Ele já estava coxo. Então o homem virou e disse que iria embora. E Jacó pediu: não vá enquanto não me abençoar. Jacó entendeu que ele tinha tudo, mas faltava o principal, a bênção de Deus. A bênção de Deus é algo insubstituível. A bênção de Deus, você pode estar atravessando um deserto, mas você está atravessando um deserto em paz, confiante. Você está no meio de uma luta, mas você tem a certeza que Deus está cuidando de tudo. A palavra de Deus já disse que nós teríamos aflições e tribulações, mas que Ele venceu o mundo por nós. Mas quando nós estamos atravessando por momentos de turbulências, tribulações, nos esquecemos de tudo isso, porque nosso olhar está na situação, o nosso olhar está no problema. Então, Deus derrama mais uma vez a graça na vida de Jacó, perguntando para ele: qual é o seu nome? Deus estava dando a oportunidade para Jacó confessar quem ele era até aquele momento, o que ele carregava até aquele momento: enganador, usurpador. E Deus pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele menciona, e ele diz, e responde: Jacó. Naquele momento é como se Jacó tivesse aliviado, tirado aquele fardo pesado. Então, Deus escreve uma nova história para Jacó. Porque Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo. E trocou o nome de Jacó. Jacó passou a se chamar Israel, que significa aquele que luta com Deus, não contra Deus, é com Deus. Naquele momento, a vida de Jacó mudou. Naquele momento ele disse: agora sim eu conheço Deus face a face. Agora sim Jacó estava realmente convertido. Agora sim Jacó experimentou as coisas incríveis de Deus. E Deus, Ele é tão maravilhoso que a gente já sabe, já conhece essa palavra. Ele começa e termina uma boa obra. E mais para frente, no versículo 35, um pouquinho mais para frente, mas eu não vou ler não com vocês. Esaú se reencontra
com Jacó, 33. Desculpa. Lá no capítulo depois 33, fala sobre a reconciliação. A reconciliação de Esaú com Jacó. E através da graça do Senhor, houve paz nessa reconciliação. E naquele momento, Israel, não mais Jacó, foi estabelecido como patriarca daquela nação. Entenderam? Lá no início, no ventre, a eleição do Senhor para a vida de Jacó, a revelação da promessa foi feita lá atrás. E aí nós entendemos que a promessa do Senhor foi cumprida e que houve paz e que Israel foi o patriarca daquela nação. Glória a Deus. Que é para nós entendermos e refletirmos nesta história. Deus não precisa da minha ajuda nem da sua. Deus precisa que nós confiemos naquilo que Ele está dizendo. Deus precisa que nós sejamos obedientes para esperar o momento certo. Deus precisa que nós tenhamos fé, mesmo diante de toda a tribulação e deserto, porque Ele está conosco. Para tudo Ele tem um propósito. Se está difícil, confia. Deus já cuidou de tudo. Ele já cuidou dessa reconciliação. Ele já tinha cuidado da troca do nome de Jacó lá atrás. Outra lição para que a gente possa refletir: nós realmente estamos vivendo a verdadeira conversão? Nós realmente temos essas características de um verdadeiro cristão que vive o Evangelho, que nasceu de novo? Se não, oh Deus, nesta noite o Senhor possa tocar em nossos corações, para que nós possamos sair daqui mesmo com este pensamento, com este desejo, para que o Senhor possa mesmo nos ajudar a ter uma real conversão. Nós não queremos viver anos e anos e anos frequentando uma igreja, Pai, só ouvindo a Tua palavra, se o nosso caminhar continua da mesma forma. Nós queremos ser pessoas transformadas de dentro para fora. Nós queremos ser o sal da terra, a luz do mundo. E a última, que foi a primeira, mas não é tão importante para que a gente possa se lembrar e sair daqui olhando para os presentes que Deus derramou em nossas vidas, começando pelos nossos filhos, que nós possamos cuidar de tudo que Deus colocou em nossas mãos, porque tudo isso não é nosso, é dele, é só emprestado para a gente cuidar. E se Deus nos confiou para que nós pudéssemos cuidar da nossa família, pudéssemos cuidar dos nossos pais, dos nossos filhos, do nosso trabalho, do nosso ministério, se Ele confiou tudo isso em nossas mãos, é porque Ele capacita. Nós precisamos é cuidar mesmo, sem fazer diferenças. Não é porque nós não gostamos do jeito daquela pessoa que a gente vai tratar ela diferente, não. Se ela está no nosso caminho, é um presente de Deus para que nós possamos trabalhar dentro de nós, para que nós possamos trabalhar dentro de nós a nossa paciência, a nossa misericórdia, o nosso evangelho, que nós possamos sair daqui diferentes, que a história de Jacó venha nos inspirar, que a história de Jacó venha nos mostrar e nos revelar quem nós realmente estamos sendo até hoje. Nós não queremos viver um evangelho de mentira, nem de título. Nós queremos ser aquela passagem que fala que se conhece o fruto pela árvore, ou se conhece a árvore pelo fruto. Nós queremos isso.
nós queremos viver experiências incríveis com o Senhor. Nós queremos realmente ser aqui um vaso de barro na mão dele, para que ele vá moldando, para que ele vá transformando, e para que a gente seja coluna forte aqui e lá fora, para que aonde a planta dos nossos pés pisarem, nós possamos levar a luz do Senhor, a luz do Evangelho, para que nós não venhamos a ser rotulados, mas que nós possamos ser a própria carta de Cristo aqui na terra. Que esta história venha mesmo mexer conosco, e que o Espírito Santo do Senhor venha nos constranger nesta noite, porque o homem não convence o outro homem, mas o Espírito Santo do Senhor sim. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, ter uma vida plena, porque se Deus quiser te ferir para não te perder, Ele vai fazer isso. Foi isso que Ele fez com Jacó. Ele preferiu ferir Jacó, mas cuidar da salvação dele, para que ele não perdesse a salvação. Porque para Deus não importa a vida que nós vivemos aqui. O que importa para Deus é a eternidade com Ele. Então, se Deus te tirar algo, é porque o mais importante Ele está preservando, que é a tua salvação. Se Deus te ferir na carne, se Ele permitir que isso aconteça, é porque Ele está te guardando.